Vocês estão vendo os slides, pessoal? Para mim, sumiu agora. Isso. Agora sim. Ah, tá. É porque quando eu coloco os slides, eu vejo os slides, mas não vejo vocês. Isso, é assim mesmo. Você vai falar para o slide. Ah, entendi. Aí o que eu faço para passar o slide? Porque parece que travou aqui. Ai, gente, a tecnologia. Coloca em forma de apresentação para a gente ver. Você vai aumentar aqui, aí depois para você passar o slide, você só dá um clique na tela mesmo com o mouse. Eu não sei por que está aparecendo isso. Agora saiu. Saiu porque agora eu estou vendo vocês. Não, você não pode ver a gente mesmo. Tá. Ah, e agora sim. Isso, perfeito. Você vai falar para o slide. Isso. Bom, agora está aparecendo aí direitinho, né? Tá sim. Bom, pessoal, meu nome é Camila Mato Montalbano, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFMS, sou farmacêutica e atualmente sou voluntária no Laboratório de Campanha do Enfrentamento da Covid-19, que é um laboratório de doenças infecciosas e parasitárias ali da UFMS, onde eu faço doutorado, tá? Como que esse laboratório de campanha surgiu? Esse laboratório de campanha surgiu porque o LACEN ele ficou sobrecarregado com o diagnóstico da Covid-19 e ele precisou de um auxílio. E ele precisando desse auxílio, esse nosso laboratório, que estava ali parado devido à pandemia, o FMS fechou, né? Esse laboratório que estava ali parado, que tinha uma estrutura para diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias, passou a auxiliar, então, o LACEN, tá? E aí, vários doutorandos e mestrandos começaram a auxiliar. Hoje em dia, a gente tem também estagiários de biomedicina, de farmácia, da UCDB, da Unigran, da UFMS, que estão ali auxiliando, além dos docentes do próprio Programa de Doenças Infecciosas e Parasitárias, dos cursos de farmácia, entre outros doutores que estão ali atuando conosco, tá? Eu também atuo como docente no curso de medicina e o professor doutor José Carlos, que é o médico psiquiatra que foi convidado para essa mesa redonda, também é docente ali no curso de medicina juntamente comigo, tá? Então, pessoal, eu começo mostrando aqui o boletim que eu peguei hoje, agorinha, fresquinho, porque sai 2 boletins por dia, às vezes, tá? Que a gente tem atualmente 60.963 casos confirmados no estado, tá? E é importante, pessoal, ressaltar que esse número às vezes gera pânico. Ai, meu Deus, a gente tem 60 mil casos confirmados numa cidade de 900 mil habitantes. Obviamente, eu suponho que a gente tenha aqui muitos profissionais de saúde, mas a live é aberta a todos. A gente mil pessoas. Então, dos nossos cerca de 900 mil pessoas aí infectadas, 900 mil pessoas habitantes da nossa cidade, permanecem aí 5 mil infectados, tá? Esse site, ele é um site muito interessante para estar tendo informações, tá? Então, para quem que tem informações sem estar acessando aí fake news, esse site, coronavírus.ms.gov.br, ele é muito interessante para isso. Ali, fora o nosso laboratório de campanha, a FAMED, que é o prédio da Faculdade de Medicina da UFMS, ele virou um prédio que está dando toda uma assistência para o coronavírus, tá? No andar de cima são os laboratórios, recebimento de amostras, e no andar de baixo, a gente também está coletando amostras dos servidores da saúde.
Os servidores da saúde, ali, principalmente do HU, do hospital regional, e também do laboratório de campanha e do LACEN, a cada 14 dias, eles coletam amostras de sangue e amostras de suave para estarem fazendo teste rápido para identificar tanto o IgG quanto o IgM e o PCR para coronavírus, tá? Eu vou estar explicando melhor quais são esses diagnósticos, que a gente vai estar testando esses pacientes ali, tá? Então, no andar de baixo, o paciente vai ali, como vocês podem ver ali, nessas imagens, o paciente coleta uma amostra de sangue, tanto da veia, quanto uma amostrinha furadinha do dedo, tá? Para fazer esse diagnóstico e coleta o suave. O suave, esse cotonete grande que é inserido no nariz, ele vai profundo, tá? É bem incômodo, eu faço também a cada 14 dias. E na garganta. Uma dica que eu dou para quem ainda não fez e vai fazer, ou que fica repetindo, mesmo que a pessoa às vezes é da saúde, às vezes ela não trabalha com essa área do diagnóstico, e a pessoa precisa coletar isso daí e sente incômodo na garganta. Eu já fiquei várias vezes na coleta e a pessoa fica tossindo, fica com aquela náusea, né? Gente, abre a garganta como se você fosse bocejar. Então, quando você vai bocejar, você não faz para entrar mais ar, então você abre a sua garganta, ó, como se você fosse bocejar, para você coletar melhor. Então, você faz, ó, essa abertura que você faz, e você segura, isso não te dá náusea para você coletar o suave. Então, fica muito mais suave o exame, porque senão toda vez a pessoa fica com aquela náusea, com aquele incômodo. Na narina é mais incômodo mesmo e não tem uma técnica específica, tá? Gente, meus slides são todos com foto, não tem texto, tá bom? E aqui é uma imagem para vocês verem como é a nossa roupa lá dentro do laboratório, tá? Esse é o nosso capote, tá? Ele é um capote feito de lona, é uma lona parecida com aquelas lonas que faz todo. Ai, travou. Eu gosto de utilizar botas de couro ou couro, como que a gente fala, couro ecológico, porque ele facilmente você consegue passar aí um álcool, tá? Essa é a capela. Quem faz experimento no laboratório não é uma novidade essa capela, porque você utiliza não só para o corona, como também para produtos químicos, que é uma maneira de proteger a pessoa que está manipulando. A gente enfia somente as mãos para dentro dessa capela e a gente fica para o lado de cá, tá? Então, quando a amostra sobe, tá? Esse diagnóstico que eu vou mostrar para vocês é o RT-PCR, tá? É o que a gente faz ali na UFMS. Que amostras que a gente faz o RT-PCR? Aquela que a gente coleta ali embaixo, que são dos servidores, que são do HU, do regional e dos próprios trabalhadores do LACEN e do laboratório de campanha, tá? Essas amostras que são secreção orofaríngea, né? Então, da garganta, os tubinhos, eles estão de 2,5 ml. São dois tubinhos, um que vai para pesquisa e outro que a gente vai utilizar para fazer o exame, tá? Dentro da capela, como eu falei para vocês, com toda a proteção, aqui o lixo, que vai ser o lixo, como que a gente fala, o lixo hospitalar, que a gente diz, aquele lixo contaminado que vai ser devidamente descartado depois. A gente chama isso aí de processamento. Depois desse processamento, e os Eppendorfs, tá? Para quem não conhece Eppendorf, creio que todos conheçam, quem for da saúde, mas caso essa palestra seja disponibilizada também para quem não for da saúde ou para quem não for da área, esses são os tubinhos Eppendorfs. Eles são tubinhos bem pequenos, de cerca de 2 a 3 centímetros, tá? Então, esses tubinhos, depois, eles vão para extração de RNA, tá? O material genético do vírus se chama RNA. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é isso, tá? Mas eu repito, eu gosto
de ter uma linguagem acessível, porque eu não sei para quem a palestra está sendo disponível e eu gostaria que todos compreendessem o que eu estou dizendo. Então, o RNA é o material genético do vírus, ele não tem DNA, ele tem RNA. Então, a gente faz a extração de RNA. Então, esses pequenos tubinhos, eles vão ser colocados nesses buraquinhos e vão girar nessa centrífuga, tá? Por 1 minuto, para tirar gotículas da tampinha, porque senão o manipulador, a pessoa que está fazendo a análise, no momento que ele vai abrir a tampinha, vai estar se contaminando mais facilmente. Então, a gente tira essas gotículas que estão na tampinha. Depois disso, então, a gente vai fazer a extração de RNA, que é um procedimento que dura cerca de 2 horas, 1h40, 2 horas mais ou menos. Esse procedimento a gente consegue fazer 24 amostras, tá? A nossa rotina ali varia de 80, às vezes até... Chega às vezes até 140, 180 amostras, dependendo se a gente recebe outras amostras de outras instituições privadas, que a gente tem recebido às vezes, tá? Algumas instituições privadas para a gente estar fazendo ali. Esse tubinho que vocês estão vendo, você vê que é um tubinho dentro do outro. E esse tubinho dentro, ele é um tubinho furadinho. Esse tubinho dentro furadinho, ele... Oi, Camila, travou. Está travando. Vocês ouviram até onde? Até um tubinho dentro do outro. Um tubinho... Tá travando, não sei por quê. A gente... Camila? Oi? A gente não ouviu nada. Ficou totalmente mudo. Ficou mudo? Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim? Posso ouvir? Posso falar? Pode. Pode. Então, esse tubinho dentro do outro, esse de fora é o Eppendorf, tá? Esse de 2 ml. Aqueles primeiros que tinham vários que eu mostrei para vocês, era o Eppendorf de 1,5. Esse é o maiorzinho de 2 ml. Como vocês veem aqui na... vários reagentes, com o intuito de fazer o quê? A gente quer tá passando aqui esses reagentes, para no final vai ter aqui uma quantidadezinha bem aqui no final. Eu não sei se vocês veem a seta do mouse quando eu passo, mas assim, fica uma gotinha que fica aqui no final, que é o RNA que a gente extraiu, tá? Depois que a gente extraiu esse RNA, ele vai para um outro laboratório também dentro da UFMS, chamado Envio. E aí, nesse laboratório, é que vai ser feito o RT-PCR, tá? Que aí eu vou explicar melhor o que é. Então, depois de todo esse processo, tá? Teve uma etapa lá no começo que eu não falei para vocês, que é essas amostras, elas são recepcionadas, elas são conferidas as fichas, as etiquetas, os tubinhos são etiquetados, numerados, porque você tem que saber de quem é esse tubo, ele não pode ficar sem nome, sem etiqueta, né? Eu não posso trocar o exame do João e da Maria na hora de dar o laudo de quem é, né? Os nossos professores ali do doutorado, eles que têm a responsabilidade técnica e que têm dado esses exames, tá? Bom, quais são esses tipos de exame? Esse que eu falei para vocês é o RT-PCR, como eu disse, a continuidade desses exames são feitos ali no INVI, tá? Essa primeira parte que a gente faz é só até a extração do RNA, tá? Depois eles continuam fazendo o RT-PCR. O que significa RT-PCR? PCR,
reação em cadeia de polimerase. Uma gotinha que sobra dentro daquele tubinho, que é o RNA que foi extraído, vai ter uma máquina, esse material vai ser colocado dentro de uma máquina, e se realmente tiver o material genético ali do vírus, do coronavírus, do SARS-CoV-2, né, que é o segundo vírus corona, porque já existia um outro antes, do SARS-CoV-1, se realmente tiver ali aquele material genético daquele vírus, ele vai ser amplificado, ou seja, ele vai ser reproduzido, é uma máquina que vai estar reproduzindo aquele material genético, ele não reproduz o vírus, pelo amor de Deus, tá? É só o material genético para ser identificado, pode ficar tranquilo, não é uma coisa que vai ser reproduzida e o vírus vai sair aí procriando pelo mundo, não é isso. Ele só reproduz aquele material genético para ser identificado. E existe ali dentro da máquina materiais que a gente chama de fluorófilos, que são materiais fluorescentes, que vão estar dentro da máquina fluorescendo e vão ser identificados, que é uma reação de cor e fluorescente, de luz. Esses comprimentos de onda coloridos vão ser identificados pela máquina e vão gerar gráficos que vão ser identificados pelas pessoas que estão fazendo a análise ali dentro do laboratório, tá? Para explicar de forma bem didática. Porque muitas vezes, até quem é da área de laboratório, não entende dessas interpretações, tá? Então, a análise clínica ela é muito ampla. Então, tem a microbiologia, tem a urinálise, tem a parasitologia. Então, só quem é bem da área específica vai entender exatamente disso. Então, por isso eu estou usando tudo bem didático, tá, pessoal? Então, isso, no final de tudo, se houve essa reprodução, que a gente chama de amplificação, se houve amplificação desse RNA, desse vírus, é positivo. Então, a pessoa realmente está com aquele vírus. E a gente fala realmente ela está doente. Como vocês podem ver aí no slide, está escrito de 0 a 10 dias de sintomas. O RT-PCR, ele é recomendado para a pessoa que está com 0 a 10 dias de sintoma, que é quando a pessoa realmente está com o material genético do vírus na secreção orofaríngea ou no sangue, que a gente fala que é a viremia, tá? Se a pessoa não tem sintomas, ela ainda não pegou o vírus, ou pegou o vírus e já passou de 10 dias, a quantidade de material genético não é detectável pelo aparelho e não vai dar positivo. Não adianta fazer um RT-PCR nessa pessoa, tá? Então, eu fiz o exame e deu negativo, mas eu tinha corona. Sim, mas fez o exame no período errado. Então, existe isso, tá? Por que esse RT na frente do PCR? RT significa transcriptase reversa. Transcriptase reversa é uma enzima, tá? E para que serve essa enzima? A máquina que faz o PCR, a PCR, ela não identifica RNA, ela só identifica DNA. E o vírus é o quê? RNA. Então, a gente precisa dessa enzima transcriptase reversa para converter o RNA em DNA. E então, a máquina vai amplificar o DNA. Então, às vezes, pode ser comum uma pessoa falar assim, vai identificar o DNA do vírus. E alguém dizer, está errado. Não é errado, vai identificar o DNA do vírus. Mas o vírus não tem DNA. Não tem. Mas a máquina vai converter o RNA em DNA e depois que vai identificar. Ok? Teste rápido. O teste rápido usa uma técnica chamada imunocromatografia. Vai ser tirada uma gotinha de sangue do dedo da pessoa, vai furar o dedo que a pessoa quiser. Gente, eu prefiro o dedo do meio, tem gente que prefere outros, mas eu acho que dedão e dedo indicador são dedos que a gente utiliza mais, então pode ficar mais dolorido. Dê preferência a dedos que a gente utiliza menos. Não adianta fazer um teste rápido antes de 7 dias. Mas há quem diga que não adianta fazer antes de 10 dias. Depende do protocolo do teste rápido, da marca do teste rápido, tá? O protocolo que eu li ultimamente dizia 7 dias, ok? Dependendo do teste rápido, vai dizer 10 dias. O teste rápido vai identificar anticorpos.
Os anticorpos, eles demoram um tempo para ser produzidos e para ser detectáveis por aquele teste rápido. Então, depende da sensibilidade daquele teste rápido. Então, suponhamos que o teste rápido que você vai utilizar, ele identifica uma quantidade X de anticorpos que o seu corpo leva em 7 dias para produzir. Então, não adianta fazer antes de 7 dias de sintomas, certo? E o que é o IgG e o que é o IgM? IgM é imunoglobulina M. IgG é imunoglobulina G. Imunoglobulina M é o anticorpo que o seu corpo produz no momento que você está com a doença. Então, normalmente, quando você tem o IgM, você está com a doença. IgG é o anticorpo de memória. É o anticorpo que o seu corpo produz para memorizar aquele vírus e dizer que você vai ficar imune e não vai pegar. O IgG desperta uma certa alegriazinha quando a gente detecta ele, mas a gente não pode ter certeza de nada ainda, porque realmente é uma doença nova, a gente precisa de mais estudos para ter certeza que o IgG vai despertar a imunidade, tá? O IgG, para ter certeza que a gente vai conseguir detectar, realmente não é 7 dias, é mais para 14. O teste rápido, ele não é o padrão para você dar diagnóstico de coronavírus. Tá? O padrão é o RT-PCR. Deu positivo ao RT-PCR, muito dificilmente ele vai estar errado. O teste rápido deu positivo ou deu negativo, você não pode confiar muito. Os testes rápidos, eles têm altos índices de falso negativo e falso positivo, tá? Eles não são tão bons, digamos assim, falando numa linguagem um pouco mais informal, eles não são tão bons. ELISA é o padrão ouro para identificar anticorpos do tipo IgG e do tipo IgM, mas eles não são disponíveis em todos os laboratórios. É mais difícil de encontrar e é mais caro. No nosso laboratório de campanha, nós não temos o ELISA, tá? Pretendemos ter. Quando, como, ainda não temos essa resposta. É isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Eu peço desculpas, às vezes algumas pessoas podem achar inadequada essa minha linguagem, um pouco informal, mas eu gosto de ter uma linguagem acessível a todos, é o meu jeito. Eu gosto que todo mundo que vê o que eu estou falando, todas as pessoas possam entender o que eu estou falando. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu que passo a palavra, né? Bom, então... Isso, doutora, você continua e dá sequência. Apresenta o doutor aí. Muito bem, então. Bom, então, dando continuidade, eu vou passar a palavra nesse momento para o doutor José Carlos, para estar falando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. Bom, prazer, boa noite a todos, muito obrigado, Camila, por estar aqui colaborando com esse importante evento, né? Para falar da nossa saúde mental, vamos começar aqui, então, dizendo que esse momento de incertezas e de estresse pode levar alguns de nós a ter culpa de não estar produzindo como deveria, né? E isso leva à ansiedade, tanto presente como antecipatória, de sofrer por antecipação com as coisas, né?
levar à depressão, a esgotamento físico, mental, até mesmo chegando ao burnout, que é o esgotamento total relacionado ao trabalho, não é? E um transtorno de adaptação, porque nós estamos num momento único que nunca vivemos, não é? E isso abala tanto a saúde física como mental. Então, nós temos um termo chamado covidofobia, onde muitas pessoas começam a ter falta de ar, dores, desconforto abdominal, voz rouca, que são comuns, inclusive, sinais e sintomas comuns à Covid, mas não o são, né? É por conta do seu estado emocional abalado. Um quadro que a gente chamaria de psicossomático, né? O psíquico abalado e refletindo aí no seu corpo, no somático. O medo do desconhecido, a dificuldade de, muitas vezes, estar se adaptando a novas tecnologias, a fobia social, o medo de ser julgado por não estar fazendo como gostaria que fosse o seu trabalho, a isolofobia, o medo de estar isolado e se isolando por necessidades aí de não contaminação, por ser do grupo de risco, por trabalhar na área aí da farmácia e bioquímica, né? A metatesiofobia, que é o medo da mudança. Muitas pessoas ainda não entenderam, né? Estão no negacionismo de que nós estamos numa nova realidade, uma situação completamente diferente. E a gente vê isso muito em agressões aí aos nossos agentes da saúde, agentes da justiça, né, que tentam coibir aí aglomerações, etc., e são agredidos muitas vezes, né? Então, isso seria o negacionismo, negar a realidade que está aí à frente. E eu digo que até por parte do nosso governo federal nós vemos muito isso também, e outros governantes. A questão do desemprego, a perda de trabalhos. Hoje mesmo, por coincidência, eu atendi uma farmacêutica que ficou desempregada, porque a farmácia que ela era responsável, que ela trabalhava, fechou, simplesmente fechou, porque era uma farmácia pequena, né? E aí ela falou, olha, eu tenho que procurar algum lance, algum freelance, o popular bico, mas isso não dá a satisfação que ela gostaria, né? Como ela estava tendo até então. A desproteção, muitas vezes, que os trabalhadores estão aí na linha de frente, né? Os equipamentos de proteção individual, esse clima de confusão e de incerteza, medo, tristeza e ansiedade. E isso, muitas vezes, convivendo mais com os seus entes queridos, pode trazer também mais conflitos, situações que antes eram resolvidas mais facilmente, hoje já não o são como antes, né? Desmotivação, falta do reconhecimento do seu devido trabalho, porque palmas não enchem a barriga de ninguém, né? Palmas aos profissionais de saúde, sim, mas cadê o reconhecimento? Cadê o aumento do salário? Cadê o aumento das remunerações diversas, né? Insalubridade e tudo mais. Aí diminui a nossa capacidade de resiliência, de absorção do impacto, dos estresses do dia a dia e nossos mecanismos de enfrentamento a essas situações diversas. E a gente muitas vezes não consegue praticar uma atividade física como deveria, uma espiritualidade que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, a espiritualidade como um fator de enfrentamento ao estresse, né? E a gente cai numa armadilha que muitas vezes colocam na nossa cabeça, a imprensa é dona para fazer isso, de que a gente deve manter a produtividade que está tudo normal, quer dizer, nós temos que continuar como se estivéssemos antes, produzindo da mesma maneira, as mulheres que têm filhos aumentando o seu índice de trabalho, o número de empregos, de ocupações, né? Então, farmacêutica, bioquímica, mãe, esposa, dona de casa, e ainda por cima, quando não vem pai, mãe, sogro, sogra, não é mesmo? Que grupo de risco que está junto, estão se juntando aí as famílias, né, para proteção. E agora, voltando às aulas sem ter uma programação adequada, a meu ver, né? Porque vocês imaginam crianças de educação infantil voltando à aula com uma máscara, mas a professora tira a chinela. Isso vai ser, tira o sapato, fica de meia, coloca a máscara, 1,5 metro, você não pode se mexer, menino. Quem tem criança pequena sabe que isso não vai dar certo.
E isso colocam na nossa cabeça que nós temos que continuar como se fosse antes, produzindo cada vez mais, não é? Isso causa sofrimentos transitórios. Quer dizer, o que é isso? As situações que podem ir voltar ou então tornar-se um problema, um transtorno. O que seriam as transitórias, né? Que tem um tempo autolimitado aí? Essa resposta a perdas, derrotas, desapontamentos, adversidades, o medo. O medo é uma resposta adaptativa a situações de perigo ou o medo do desconhecido. A gente não sabe. Eu quero planejar minhas férias. Como? Você não sabe quando que você vai poder viajar, se o seu trabalho vai te dar férias ou não na época que você vai querer, e aí por diante. E acumulam-se aí os trabalhos e esquecem-se aí do lazer, da diversão, não é mesmo? A ansiedade já é uma situação vaga e desagradável, que leva à angústia, que são sintomas físicos mesmo, de aperto do peito, tremor, suor frio, mal-estar, taquicardia. O próprio calor já aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Você imagina uma situação dessa situação, desse medo que a gente não consegue controlar aí no momento, né? Aí nós temos os problemas, como, por exemplo, insônia, dificuldade para pegar no sono, acordar várias vezes na madrugada ou despertar mais cedo que de costume, que seria insônia inicial, intermediária e terminal. Mas também tem a insônia de qualidade, que seria o sono não reparador. Dormiu, mas acordou com dor pelo corpo, acordou com mal-estar. E a gente costuma dizer o seguinte, existe uma teoria chamada da continuidade, que você vai ter pesadelos e mais sonhos daquilo que você vivencia no dia a dia. Então, se você chega do seu trabalho e está com medo de ter sido contaminado pelo vírus, aí o novo coronavírus, aí você tende a sonhar com aquilo. Então, aumenta os pesadelos, né? Então, mais para frente, nós vamos falar dicas para dormir melhor nessa época de vírus, de calor, de insegurança. Isso pode ocasionar uma irritabilidade maior, explosividade, pessoas que eram mais pacatas, né? Pelo fato de terem que ficar no distanciamento social, tornam-se mais agressivas, a angústia, o distanciamento de colegas de trabalho, amigos, parentes e os seus pacientes. E aí nós caímos numa ilusão que só nos atrapalha, hein? O autodiagnóstico e a automedicação, porque nós temos acesso a esses conhecimentos, né? E não vamos fazer isso. Vamos procurar ajuda. Se estamos tendo algum problema, por que não procurar uma ajuda profissional o mais rápido possível? Porque se você se autodiagnosticar ou automedicar, lembre-se da farmacocinética, né? Farmacodinâmica, ação do medicamento no organismo. Farmacocinética, ação do organismo no medicamento. Cada um vai ter a sua farmacocinética. E isso você pode ter aí um efeito colateral pior, né? Uma reação adversa negativa, te causando aí problema maior, né? Como, por exemplo, pessoas que têm apneia do sono, que quando dorme, para de respirar dormindo, começa a ter insônia nesse calor todo aí, e toma algum benzodiazepínico para dormir, aí que ocasiona mais a parada respiratória dele, né? E aí é um perigo. 10% das pessoas com apneia do sono tendem a morrer dormindo. E aí nós chegamos aos transtornos propriamente ditos, que se um elemento transitório, um problema que ocasione e não for procurada ajuda, podemos chegar a um transtorno com prejuízos físicos, emocionais, relacionamentos, trabalhistas, etc. Os transtornos já são repetitivos, com incapacidade de superar sozinho, causa sofrimento a si e aos outros, duração mais prolongada, causa grande impacto e pode levar a duas situações. Presenteísmo, trabalhar doente. Absenteísmo, receber atestado médico e não pode trabalhar porque está doente. Não sei o que é pior, né? Mas às vezes a gente quer vencer e pratica o presenteísmo, quer vencer aquele transtorno e não consegue, e pode criar problemas bem maiores, né? Começamos pelo sono. A insônia, que é um problema de saúde pública, é o principal dos 88 distúrbios do sono que existem. Nesse momento de calor aumentou profundamente, porque a gente tende a dormir mais tarde. E isso
Além de deitar para dormir mais tarde, a gente naturalmente dorme mais tarde, porque a temperatura corporal interna precisa diminuir para você dormir. E a externa, então, esse calor todo, vai ter dificuldade mesmo para pegar no sono. Então, uma das dicas que eu vou falar a seguir seria dormir mais cedo, né? Arejar, ventilar o seu quarto. Se tem ar-condicionado, coloca uma água, uma garrafa PET congelada próximo. Se é ventilador, da mesma forma, bacia de água, umidificador. A umidade do ar está muito seco, né? O ar. Então, é importante dar uma umidificada. Isso ajuda a melhorar a respiração. E sonolência diurna, que pode levar a dificuldade de concentração, memória. Pode existir a chamada narcolepsia, que são ataques de sono, em qualquer lugar que a pessoa tem, e isso é genético, não é tão comum, mas pode acontecer. Os mais antigos contam até que muitos dormiam ali 2, 3 dias e eram enterrados vivos ou levantavam em velório. É verdade. É a narcolepsia seguida da catalepsia. A pessoa fica no estado cadavérico, mas não morre. Ela está dormindo. Os pesadelos, como eu disse, aumentam pela teoria aí da continuidade, pavor noturno, né? Recordações detalhadas, inclusive no dia seguinte, porque a tendência nesse calor é dormirmos um sono mais leve, aí vai lembrar mais dos sonhos, né? Aqui é campeã de audiência, né? Depressão. De 4 pessoas, uma já teve ou terá depressão, em si mesmo ou algum ente querido próximo. Quais são os sintomas? Não precisa gabaritar todos, mas um ou outro, e a intensidade e o prejuízo que ele causa, que é o que vale, né? Então, humor depressivo, tristeza profunda, perda de interesse e prazer pelas coisas, pelo sexo, diminuição da libido, o prazer da alimentação saudável que gostava antes, energia física e mental diminuída, cansaço marcante a esforços leves, concentração diminuída, autoestima e autoconfiança reduzidas, visões desoladas e pessimistas do futuro. Ideias ou atos autolesivos. A pessoa que não era acostumada, por exemplo, a passar em sinal vermelho. Ele pode querer passar no sinal vermelho. Não, essa vida não tem mais sentido. Para que eu vou preocupar com os outros ou comigo mesmo? São atitudes chamadas parasuicidas. Que ele realmente não queria se matar, mas ele colocou em risco a vida dele. O suicídio, a pessoa já tem a ideia mesmo de se matar. Pode ter a ideia, o planejamento e a tentativa. Qualquer um de nós estamos sujeitos a qualquer um deles. O que importa é procurarmos ajuda assim que tivermos uma delas, né? É muito importante saber que 90% das pessoas que pensam em suicídio têm algum transtorno mental, principalmente a depressão, a ansiedade, pânico, né? Associada a essa ideia de suicídio. O apetite pode estar alterado, diminuído, ou se ele estiver ansioso, aumentado. Esses episódios depressivos, quanto mais leve, melhor para tratar. Com medicamento, com psicoterapia, atividade física, dieta sem cafeína, nicotina e álcool, principalmente do meio-dia para frente, né? A gente pede para o cara tomar sol antes das 9 horas, embora hoje 8 horas já estava quentíssimo, tomar ali uns 10 minutos, 15 minutos de sol diariamente. Você pode tomar abrindo a janela, não precisa estar diretamente no sol, mas o reflexo já está vindo em você. Atividade física aumenta também serotonina, noradrenalina, dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né? A serotonina do sono, do apetite, do humor, assim como a noradrenalina. A depressão grave já é quando a pessoa já tem uma ideia de suicídio ou mesmo já tentou, né? As fobias. Nós temos visto muito atendimento, eu estou fazendo só telemedicina, por agorafobia, o medo de estar em lugar público onde seja difícil ou embaraçoso de sair. A pessoa que está num prédio vai, aquele dali não está de máscara, ai meu Deus do céu, eu não vou entrar nesse elevador e assim por diante. Então, isso é agorafobia, medo de estar em um lugar onde seja difícil ou embaraçoso de sair. Desculpa. Esqueci de falar, tem que tomar muita água. Como remédio, viu? Tá demais o tempo, né? E outra coisa, inalação. Vai gastar um pouco a energia do
do chuveiro, mas se você ligar no quente, aquele vapor já ajuda, põe umas folhinhas de eucalipto, você está lá escovando o dente e tal, aí na hora que você for tomar banho, aí tira o quente. Aliás, não tome banho de água gelada antes de dormir, hein? Não faça exercício físico até 3 horas antes de dormir. Quando eu falo de atividade física, não é só corrida, academia, não. Limpar a casa, lavar a louça, coisas que vão aumentar a sua temperatura corporal 3 horas antes de deitar para dormir não dá. Porque, como eu disse, a temperatura corporal diminui quando a gente dorme, chegando a meio grau a menos do que a temperatura corporal normal quando estamos lá por volta de 3, 4 horas da manhã. Fobia social, medo de estar em público, falar em público, se expor, né? As fobias específicas, para alguma situação específica, acrofobia, de altura, claustrofobia, lugares fechados, fobias de animais. Com essa situação agora de distanciamento social, pandemia, que as pessoas tendem a ficar mais em casa, elas começam a remoer mais as ideias. Aqueles que tinham algum medo, torna-se fobia, pode se tornar fobia. A fobia já é um medo irracional de ser, né? E isso a gente tem visto muito também aí nos atendimentos. Aliás, muitos que já estavam de alta têm retornado ao tratamento, outros que nunca tiveram problema nenhum desses que nós estamos falando, começaram a desenvolver, e outros que já estavam em tratamento pioraram, né, por causa dessas circunstâncias externas, né? Transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, onde a pessoa começa a ter palpitações, dor no peito, aperto, como se estivesse perdendo o controle de si, como se o coração estivesse saindo pela boca, sensação de choque pelo corpo, despersonalização, parece estar saindo do próprio corpo, desrealização, a realidade torna-se estranha a ele. Ainda pode ter tontura, medo de morrer ou de ficar louco, de perder o controle. Não tem relação com circunstâncias onde há perigo objetivo. Por exemplo, na fobia, ele tem medo de barata, medo fóbico, está lá o objeto barata. Aqui no pânico não tem um objeto, é do nada. A pessoa pode estar trabalhando, dormindo e acorda numa crise de pânico, demora aí mais ou menos meia hora, 1 hora, os 10 primeiros minutos são horríveis, idêntico a um infarto agudo do miocárdio. Aí a pessoa corre para o hospital, é feito eletrocardiograma, mede a pressão, olha, aí o médico, está tudo normal, porém, emocionalmente, não. Pode estar normal a parte física. E isso tem tratamento. Aliás, tudo que eu estou falando aqui tem tratamento, e quanto mais cedo, melhor o diagnóstico e a adesão a ele, né, o tratamento multidisciplinar. Ansiedade generalizada, sentimentos contínuos de nervosismo, tremores, tensão motora, sudorese, sensação de cabeça leve ou que está flutuando, taquicardia, tonturas e apreensão contínuas. Não é só em crise como no pânico, não. E isso, muitas vezes a pessoa desencadeava toda essa energia no trabalho, chegava em casa, tomava seu banho, descansava ali, jantava, televisão, sei lá o quê, ficava bem. Hoje, mais em casa, tá, aqueles sintomas relacionados à ansiedade que eram mais transitórios estão evoluindo para uma ansiedade generalizada, comprometendo de uma maneira geral o funcionamento do organismo dele. Quando não leva a enxaqueca, problemas psicossomáticos, né? Enxaqueca, gastrite, chamada nervosa e aí por diante. Transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessões são ideias, pensamentos, imagens repetitivas, intrusivas, involuntárias, incontroláveis. Compulsivos já são os atos repetitivos. Se é para lavar a mão, a pessoa começa a lavar a mão inúmeras vezes, não sai do banheiro tomando banho, algo muito obsessivo, que as autoridades de saúde recomendam nesse momento, realmente se lavar, etc., mas ficar, por exemplo, ao chegar no mercado com as compras, a manhã inteira, lavando ali o tomate, várias vezes o alface, a manhã inteira, como uma dona de casa, paciente minha, aí já é diferente, já está trazendo prejuízo a ela, né? Ela tem também rituais compulsivos e obsessão de limpeza, certo? Isso causa angústia à pessoa
E ela diz, se eu não fizer aquilo, algo ruim vai acontecer, para mim ou para um ente querido. A reação aguda ao estresse, o diagnóstico mais comum atualmente, o estresse da pandemia, do desemprego, da insegurança, da incerteza, resposta excepcional ao estresse físico ou mental, a situações inusitadas, diferentes, né? Leva a tristeza, ansiedade, raiva, inquietação, desespero, retraimento. Isso é uma reação aguda, quer dizer, de um curto tempo e também imediata, onde muitas pessoas estão tendo em situações agora diversas. E quando a pessoa pensa que contraiu o vírus e vai fazer o exame, aquela tensão, né? A Camila deve ver muito isso, essas pessoas assim. Então, reação aguda ao estresse do momento, né? Essa já é de 6 meses de evolução para frente. É um estresse pós-traumático. Então, muitos que adquiriram o vírus estão com medo de adquirir novamente, ou que um ente querido foi contaminado. Então, resposta tardia ao estressor. A angústia invasiva, a pessoa revive aquela situação em sonhos, pesadelos, né? Ou mesmo no dia a dia, não pode ver televisão, que já começa a ficar angustiado, um embotamento emocional, volta-se para si mesmos, se fecha, se afasta dos outros, um medo e evitação das situações que possam lembrar ao Covid, e não começa a responder adequadamente ao ambiente, né? Às expectativas no trabalho, na família, muito parecido com a depressão, porém tem um fator estressor aí bem claro para desencadear o trauma. Muito comum também agora, mais em casa, no distanciamento social, recorrer-se ao álcool, drogas lícitas, benzodiazepínicos, os campeões, né? Aí os antidiazepams, alprazolam, bromazepam, onde nós, profissionais de saúde, repito, temos aí acesso mais fácil, né? Ou mesmo drogas ilícitas, maconha. Outro dia uma enfermeira falou, olha, eu procurei o crack para emagrecer e fiquei dependente. Então, na verdade, os dependentes de crack, eles emagrecem porque no uso contínuo, né? Não é que ela iria emagrecer ali de repente. E agora nós estamos tratando o problema da dependência ao crack e não emagreceu o que ela gostaria, percebe? Então, a intoxicação pode ser aguda, do álcool e outras drogas, pode começar um uso nocivo, uma dependência mesmo, abstinência, ou até levar a uma síndrome psicótica, tipo uma loucura devido ao álcool, maconha, cocaína, etc. A intoxicação aguda, uma quantidade grande num curto período de tempo, né, que a pessoa tende a usá-la. E é comum desenvolver a tolerância, hein? O que é tolerância? Começa a beber um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. O que antes era só fim de semana, começa a ser 3, 4 vezes a semana toda, né? 3, 4 vezes na semana, depois da semana toda. Isso, em média, aumentou muito. 10% era antes da pandemia, viu? Você pode dobrar isso aí tranquilamente. O estreitamento do repertório de beber, as circunstâncias devido também ao ambiente, o calor, o distanciamento social, aumenta a busca pelo álcool, a tolerância, a quantidade cada vez maior da dose para adquirir os efeitos anteriormente adquiridos, sintomas repetidos de abstinência, sensação subjetiva de ter que beber. Hoje eu estou com uma vontade, hoje tem futebol, não é mesmo? Beber para alívio do ócio e das incertezas. Isso tem sido muito comum. Mas não vai resolver nosso problema, né? Do vírus, a questão do álcool, né? E nem de outras drogas, não é mesmo? Aí nós chegamos às dicas que eu gosto muito, como a Camila falou. Tem que chegar à população, nós temos que divulgar. Então, vamos lá. Qualidade de vida é uma percepção de cada um de nós, de nossa saúde física, mental e espiritual. Envolve o sono, envolve o apetite. Então, é importante comermos de 3 em 3 horas, tá? Alguma coisa para auxiliar o metabolismo. Atividade física, não perder o contato com as pessoas, aquele amigo que você via só quando ia trabalhar, mantenha o contato, oi, tudo bem e tal. Então, é importante esse convívio social.
E aqui eu quero focar no sono. O sono é tão importante para a vida humana como a alimentação. Eu diria até mais, sabe por quê? Porque eu já atendi um cidadão com greve de fome, 52 dias sem comer, só tomando água e chimarrão. Sem dormir, você não fica 3 dias, começa a ter confusão mental até morrer. Então, vamos lá. Primeiro, cada um de nós temos uma necessidade individual. Existem os dormidores curtos, 5, 6 horas nas 24 horas do dia, tá bom. Dormidor longo, 9, 10, 12 horas nas 24 horas para se sentir satisfeito. 12 horas de sono. E a maioria que fica na média dos 6 às 8 horas. Isso dá para saber através do diário do sono. Durante 15 dias você vai avaliar quantidade de horas de sono, despertares, os motivos dos despertares, vários parâmetros através da higiene do sono dá para chegar à sua média. Isso você pode encontrar na internet. Chama Diário do Sono, tá? Horário regular para deitar mais cedo por causa do calor e despertar pela manhã. Quarto silencioso, sem fatores de distração, umidificado. Existem 4 tipos de relógios biológicos. Eu sou matutino. Durmo cedo, acordo cedo, produzo melhor de manhã. Certo? Os vespertinos à tarde, noturno à noite e a minoria dos felizardos indiferentes. Tanto faz, produzem bem a qualquer hora do dia ou da noite. Eu diria o seguinte, noturnos até meia-noite, tá? Depois disso já começa a complicar, porque entra naquela fase que eu falei da diminuição da temperatura lá pelas 3 horas em meio grau, temperatura interna corporal. Então é hora de estar dormindo. O ser humano foi feito para dormir à noite. Né? Nós somos de hábitos diurnos, né? Como que eu vou saber meu cronotipo, Zé Carlos? Anota aí, tem um questionário chamado Horne e Ostberg, H-O-R-N-E, Horne, e um outro autor chamado Ostberg. Esses caras criaram um questionário onde você pode descobrir a sua característica, o seu relógio biológico. Isso geralmente é genético. Eu tenho um filho que é noturno igual a mãe dele, e a menina é matutina igual a mim. Não dá para mudar, viu? Genética é uma coisa que você tem que se adaptar e respeitar, tá? Então, eu não vou pegar e de tarde, né? De tarde querer produzir mais do que eu produzo de manhã, porque eu sei que eu vou estar mais atento, mais concentrado de manhã, porque eu sou matutino. E esse questionário, ao final das 50 questões dele lá, você faz um cálculo, sai direitinho qual a sua característica. Tem uma sensibilidade boa, especificidade boa, é quase certo que você vai acertar. E se não der certo, também qualquer médico aí, especialista em medicina do sono, vai te ajudar, né? Bom, álcool, cafeína, nicotina, depois do meio-dia complica. De preferência, nada, principalmente nesse calor agora, né? Cama. Cama é um lugar sagrado. Você só usa a sua cama para 2 coisas. Relação sexual e dormir. Mais nada. Ah, vou assistir televisão no quarto. Pois entra a luminosidade aqui, no nervo óptico, vai até aqui dentro, numa linha imaginária, ó, onde está o núcleo supraquiasmático, tem a glândula pineal. Ela libera melatonina. Perante a qualquer claridade, até do celular, ela fecha e não libera melatonina nenhuma e você não dorme bem. Ah, mas eu tomo café à noite. A qualidade não é igual. Nem cafeína, nem álcool, tá? Então, ao deitar, desliga primeiro a televisão, daí deita para dormir. Sempre o travesseiro nessa dimensão, do ombro aqui até o pescoço, tá? Quarto escuro. A temperatura, Zé Carlos, 17 a 27 graus, ambiente no quarto, tá? Toalha molhada, bacia de água, aquele PET que eu falei, congelado, uma dessa, próximo a ventilador, ar-condicionado também, que resseca o ambiente, né, o ar. Não resolver problemas ou preocupações antes de dormir, não vai adiantar nada. Ficar sofrendo por antecipação ou relembrando o passado. Então, hora de dormir é dormir, tá? Ah, mas eu vou fazer uma cesta depois do almoço. Se você for matutino, você vai até poder dormir depois do almoço. Mas se você tiver insônia à noite, é melhor que não.
Vespertino de jeito nenhum, né? Aí que vai atrapalhar o momento de você melhor produzir. Por isso que muitos que são vespertinos falam assim, eu tentei dormir de tarde, acordei com dor de cabeça, não é mesmo? Atividade física até 3, 4 horas antes de dormir, nada de lavar louça, limpar a casa, ir para a academia, 3, 4 horas antes de deitar, porque vai aumentar a sua temperatura corporal e não vai deixar você dormir. Se despertar de madrugada para urinar muito, tem que verificar a glicose, se não tem alguma coisa a ver com diabetes, mas pode ser também que você está tomando água muito próximo ao horário de dormir. Então, coloca também umas 3 horas antes, né? Para não ficar tomando muito líquido antes do horário de dormir. E se tomar, vai ter que levantar para ir ao banheiro mesmo, o que não é bom, né? Porque fica despertando na madrugada, tá? Bom, uma coisa importante, sofreu de algum dos 88 distúrbios do sono existentes. Quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. Que ajuda? Primeiro, otorrinolaringologista, se você tiver algum distúrbio respiratório. Ronco é um distúrbio do sono sério, tá? Pode ser desde alergia, motivo do ronco, desvio de septo do nariz, apneia do sono, então procure ajuda, tá? Não tem nada a ver com respiratório, é insônia. Procure um especialista em medicina do sono, um psiquiatra, neurologista. Aqui em Campo Grande nós estamos aos montes. Muitas vezes ele vai te pedir um exame chamado polissonografia, que é o registro do sono durante a noite. Aí você vai fazer para ver se você tem algum síndrome das pernas inquietas, algum problema de ronco, de apneia. Ali vai ser o padrão ouro esse exame. Se for necessário, ele vai te solicitar. Como também, se for sonolência diurna, existe o teste de latência múltipla diurna, que ao invés de fazer o exame à noite, você vai fazer de dia na clínica do sono. Percebe? O importante é não se autodiagnosticar e automedicar, porque pode ser pior a situação, né? Então, era isso. Ao final, eu deixo essa mensagem. Você não é culpado pela pandemia e se permita pedir ajuda, viu? Ninguém de nós é culpado por essa situação e não temos que assumir a responsabilidade, a culpa de algo que não é nosso, tá? Nós temos que nos adaptar à situação da melhor forma possível, mas respeitando os nossos limites. Aqui está meu endereço de e-mail para quem quiser manter contato. Muito obrigado. Muito bem, professor, muito obrigada pela excelente palestra. Essa sua mensagem final, eu acho ela fantástica, porque muitas vezes a gente não percebe que é isso que a gente sente, né? Uma sensação de culpa, eu preciso, é aquilo que você falou, eu preciso colaborar, eu preciso produzir. Na verdade, no fundo, é aquela sensação de culpa, porque por eu ter um conhecimento, por eu ter uma formação, eu preciso fazer. É quase que uma sensação de culpa, porque a gente tem um certo conhecimento. Muito obrigada pela excelente palestra e pela linda mensagem no final. Obrigado. Agora, vamos à palestra do Dr. Saulo. Vamos lá falar sobre tratamento do coronavírus. Olá, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Saulo. Beleza. Tudo certo. Beleza. Silvio, qualquer travadinha que der aqui, se a internet cair, você me manda no WhatsApp aqui para mim, beleza? Pode deixar. Pode deixar. Obrigado. Pessoal, então, eu sou o Saulo. Eu quero de antemão já agradecer. Enquanto eu vou falando aqui, me apresentando, eu vou já apresentando meu slide aqui. Só um minutinho. De antemão, já gostaria de agradecer o convite, né, do CRF pela oportunidade em estar aqui transmitindo alguma coisa, né, sobre essa pandemia, que eu acho que agora, né, um papel que a gente tem extremamente importante na sociedade, numa época de pandemia, não só farmacêutico, né, mas também todos os profissionais de saúde que estão aí envolvidos com
O tratamento de paciente, a gente está lidando com paciente de tudo quanto é tipo, né? Eu vou tentar ser breve, né? Falaram que eu tenho tempo de 20 minutinhos aqui, estou até já cronometrando aqui o tempo. Pessoal, então eu sou o Saulo, eu sou professor de farmacologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Como eu sou da farmacologia, eu atendo vários cursos, não só o curso de farmácia, né? A gente atende o curso de medicina, de odontologia, enfermagem, mas eu sou farmacêutico de formação, então para mim é uma imensa satisfação e alegria poder estar contribuindo com a nossa profissão sempre que a gente tem alguma oportunidade para ter um contato maior, né? Pessoal, então, tá aparecendo o slide aí para vocês? Tá, né? Bom, vou iniciar. A gente está vendo sim, tá certinho. Beleza, então. Tranquilo. Pessoal, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacoterapia na COVID-19, tá? O uso de medicamentos na COVID-19. Então, a gente vai entender o porquê hoje, né, que até então nós não temos um fármaco específico para o tratamento dessa patologia, tá? A COVID-19, ela é uma doença ocasionada pelo SARS-CoV-2, né, que é uma variante lá do coronavírus, do novo coronavírus, e é uma coisa bem nova, assim, para todo mundo, né? Eu vejo bastante gente ali, eu vou tentar falar de uma linguagem mais acessível também, porque a palestra é aberta, né? Mas a gente vê bastante gente aqui até falando assim, poxa, mas a OMS fala isso, depois fala aquilo, vai aqui, volta, vai atrás, volta. Mas, gente, é uma coisa assim, é uma doença nova, né? A gente que é profissional de saúde, a gente não sabe lidar ainda com isso, a gente está aprendendo a lidar, porque cada vez está descobrindo uma coisa nova. Então, eu já adianto para vocês que é muito difícil que a gente consiga uma molécula, né, um fármaco específico para tratar uma doença, uma pandemia que chegou de repente, né? A gente tem, os tratamentos que nós temos aí para tratar doença microbiana, doença viral, foram desenvolvidos ao longo de anos, né? Uma pandemia que chegou agora. Então, aquele negócio, a OMS manda usar tal coisa, depois manda parar o protocolo, libera teste com tal medicamento, proíbe teste com tal medicamento. Não é porque está todo mundo perdido, é porque a doença, cada vez mais, a gente tem informação que a gente não tinha, né? Inclusive com relação à fisiopatologia da doença, né? Que quando iniciou, a gente tratava a COVID-19 como uma síndrome respiratória grave, a fase grave da doença. Hoje a gente sabe que não é apenas uma síndrome respiratória, né? É diferente de outra virose, é diferente do H1N1, por exemplo, que causa no paciente sintoma respiratório, sintoma gripal, né? A COVID-19 é uma patologia que pode acometer intestino, que pode acometer rim, que pode acometer coração, que pode acometer pulmão. Então, o tratamento é muito diferente, né? Se a gente comparar com outras viroses. E uma outra coisa que tem que ser levada em consideração também é o seguinte: a gente não precisa de uma molécula apenas para matar entre aspas, né, o vírus, porque o vírus não é vivo, né, mas ele usa a nossa maquinaria celular. Nós não precisamos de uma molécula apenas para erradicar o vírus do organismo, mas sim também para tratar todo o estrago que esse vírus causa no organismo, né, toda a resposta inflamatória sistêmica aguda que esse vírus deixa. Então, não basta a gente reduzir a carga viral. O paciente que evolui e morre na UTI lá no respirador é por conta de sintoma respiratório, de uma inflamação pulmonar que se instalou ali. Então, não é apenas erradicar e reduzir a carga viral do vírus. Então, dificilmente nós vamos ter uma molécula capaz de tratar esse vírus, né? Até então, o que a gente tem para impedir o vírus de entrar, de chegar na célula, é a esperança da vacina, né? Que ainda nós não temos ainda disponível aqui, certo? Então, pessoal, a COVID-19, como eu falei para vocês, é uma infecção causada por essa variante, né, do coronavírus, o SARS-CoV-2, que tem esse nome, e como eu falei, é uma doença nova. Então, a gente está tentando arrumar um tratamento ali. E há muitas especulações sobre determinado fármaco que está saindo. A gente até entende, muitas das vezes, da população leiga se desesperar e começar a utilizar um monte de medicamento quando sai alguma notícia aí na mídia, né? Mas, às vezes, eu acho lamentável o profissional de saúde, até, inclusive, defendendo algumas coisas assim que não há justificativa farmacológica para aquilo, né? Então, é uma doença nova. Embora seja uma pandemia, a gente tem que ter uma certa cautela, né? Porque ao invés de a gente tratar o paciente, a gente pode até piorar uma situação de paciente, né? Existem vários medicamentos ali com reação adversa bem complicada, que inclusive, num indivíduo até saudável, não dá uma reação adversa tão complicada assim. Mas em um indivíduo acometido pela COVID-19, a reação adversa pode ser mais severa, pode chegar a ser fatal.
Então, a gente vê muito argumento do tipo, tal medicamento X, foi usado a vida inteira e não acontece nada. Não acontece no indivíduo que não tem um problema cardíaco, né? Mas o indivíduo, por exemplo, acometido pela Covid-19, pode desenvolver uma inflamação, inclusive, cardíaca, e pode ser fatal, por exemplo, um prolongamento de QT lá que pode ser causado por determinados fármacos ali que estavam sendo usados em protocolos, né? Então, a gente tem que sempre tentar ver por todos os lados, né? A farmacologia, eu costumo falar que a farmacologia é linda, né? Que eu sou suspeito de falar, mas nós precisamos se atentar a todas as situações, né? E é uma doença que tem um alto grau de infecção, né? A estimativa é que um indivíduo infectado possa infectar mais 4 pessoas, tá? Pessoal, vou trazer aqui para vocês esse artigo, né? Não é o foco da nossa conversa hoje, né? Mas é apenas um artigo que fala, eu estou trazendo ele porque foi publicado semana passada, inclusive eu estou aqui em colaboração, né? Foi um artigo em colaboração com pesquisadores lá da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da Universidade Estadual de Maringá, da Grande Dourados, e eu aqui da UFMS, tá? Então, essa revisão que foi publicada, ela fala sobre a resposta imune gerada na Covid-19, né, no SARS-CoV-2, provocada pelo SARS-CoV-2, e a aplicação da bioinformática para tentar ver potenciais alvos terapêuticos para tratamento do coronavírus, né, da Covid-19. Então, é um artigo que traz algumas possibilidades de pesquisa, né? E eu também vou usar algumas imagens que está nesse artigo, e vou começar com essa daqui. Né, pessoal, então, até tempos atrás, como eu estava falando, né, é uma doença nova, como eu falei, o vírus foi catalogado, acho que em dezembro do ano passado, foi considerado pela OMS uma pandemia ainda esse ano, em meados de março, lá que ela foi considerada uma pandemia, e era até então tido como uma doença que ia causar uma síndrome respiratória grave, certo? Mas, como eu falei para vocês, diferentes de outras viroses, a COVID pode acometer outros sistemas, né? A gente sabe, por exemplo, hoje, que a gente não sabia no começo da doença, mas a gente sabe que hoje tem paciente que perde olfato, que perde paladar, né? Isso é sintoma de acometimento neurológico, por exemplo. A gente sabe que tem paciente que tem diarreia, por exemplo, na COVID-19. Por quê? Tem uma inflamação intestinal, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem paciente que tem coriza, tem paciente que não tem paciente que tem uma tosse seca, por exemplo, tem paciente que não tem, certo? Então, assim, um dos primeiros alvos ali que foi especulado, que foi descoberto como alvo de entrada, como porta de entrada para o vírus, para o SARS-CoV-2, é uma variante, né, da enzima conversora da angiotensina, da ECA, né, que é a ECA2, que é uma isoforma lá da ECA, certo? Então, é o seguinte, o coronavírus usaria esse receptor, né, usaria a ECA2 para conseguir entrar na célula, né? E a ECA, a ECA2 tem uma parte solúvel ali, certo? Inclusive, alguns trabalhos mostram, até na Nature saiu alguns trabalhos mostrando, que algumas proteases podem clivar algumas partes lá da ECA2 e facilitar a entrada do vírus no tecido pulmonar, por exemplo, em outros tecidos, certo? Então, algum dos alvos seria alguns inibidores dessas proteases que poderiam ser alvos ali para ação de agentes contra o SARS-CoV-2, tá? Então, inicialmente era um vírus respiratório. E quando começou a falar da ECA2, começou a vir algumas especulações que se o paciente fosse um paciente hipertenso, por exemplo, que já usasse um inibidor de ECA, por exemplo, que usasse um captopril, ou que usasse um BRA, por exemplo, que é bloqueador de receptor da angiotensina, uma losartana, por exemplo, se esse paciente não seria mais suscetível a uma infecção pelo SARS-CoV-2 do que paciente que não utilizava. Por quê? Qual que era a teoria? Se eu estou usando um fármaco que é inibidor de ECA, eu posso ter uma hiperexpressão de ECA2, por exemplo, para compensar isso. Depois a gente teve estudos mostrando que isso não é verdade, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia e outras sociedades recomendam que os pacientes hipertensos que fazem uso desses medicamentos não parem de usar. Se o cara toma captopril, ele vai continuar tomando captopril, vai continuar tomando losartana, que não é para interromper o tratamento, que não tem agravante nisso. E, inclusive, alguns estudos falam até que poderia ser uma possível vantagem de alguém que usa um inibidor de ECA, por exemplo. Mas é claro, né, que a gente não pode ficar usando um inibidor de ECA profilático, captopril, losartana para isso, certo?
E, pessoal, além da ECA2, o vírus usa outros receptores do organismo. Mas se a gente pensar na ECA2, onde que a ECA2 é expressa? Né? Ela é expressa só em pulmão? Não, ela não é expressa apenas em pulmão. A ECA2 ela é expressa em pulmão, ela é expressa em rins, ela é expressa também em intestino, em coração, no endotélio vascular. Se a gente está pensando em endotélio vascular, a gente está falando de vaso sanguíneo, por exemplo, né? Onde vai carregando ali, o vírus pode se adentrar. Então, hoje a gente começa a compreender por que a Covid-19 provoca uma inflamação sistêmica aguda no organismo. Por isso explica, né, que o paciente pode evoluir com um problema gastrointestinal, uma inflamação intestinal, uma diarreia, por exemplo, falta de ar, outros não tem, um tem tosse, outro não tem, outro tem sintoma até dermatológico, outro paciente não tem. Isso mostra o seguinte, que a terapia farmacológica desses pacientes deveria ser individualizada, né? A gente deveria ter uma terapia individualizada para cada paciente, porque nem todo mundo vai evoluir da mesma forma. O que tem diarreia e o outro que tem sintoma respiratório deveria ser tratado de maneira diferente, né? Mas não é o que a gente está vendo hoje. O que a gente está presenciando é uma prescrição massiva, né, com kit. Então, se a gente pensar que é uma virose diferente das outras, diferente, por exemplo, da H1N1, que era um vírus que causava sintoma gripal apenas ali no trato respiratório, a Covid-19 não é assim, né? Então, não seria um kit, a mesma prescrição ali para todo mundo, né? O paciente deveria ser tratado de maneira individualizada. Então, a gente sabe que a doença passou, né? Passou assim, a gente compreendeu que não é apenas uma síndrome respiratória, apesar que é o que mais agrava lá o paciente. E se a gente pensar, pessoal, em dados epidemiológicos, é o seguinte, e essas informações aqui são importantes para a gente entender o porquê de alguns pesquisadores, farmacologistas, a sociedade científica, várias sociedades científicas se posicionaram contra o uso de determinados fármacos que estão sendo utilizados na Covid-19. Então, vamos pensar o seguinte, 80% dos infectados são assintomáticos, não vão desenvolver sintoma nenhum da doença, tá? Isso é dado epidemiológico, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou falando, é estudo que está mostrando, tá? 15% dos pacientes vão apresentar sintomas leves, algum sintoma gripal, algum outro sintoma leve. Apenas 5% dos pacientes vão evoluir para uma forma grave. Desses 5%, 1% vai a óbito, por exemplo. Então, a gente pode perceber que a letalidade desse vírus ela é baixa, né? Então, a gente não pode atribuir, por exemplo, uma boa evolução clínica a determinado fármaco que não tem comprovação, né? Porque se você falar assim, eu tomei determinado fármaco, eu tomei o fármaco X, e eu não tive complicação, eu fui diagnosticado, me tratei com tal fármaco e não tive complicação nenhuma. Você pode atribuir esse mérito ao fármaco? Não, querido, você faz parte dos 80% que são assintomáticos. Então, a grande maioria da população é assintomática, né? Então, a gente não tem como ainda inferir que determinado fármaco fez isso e fez o paciente evoluir muito bem, né? Então, a gente tem esses dados ali que já começam a nos dar um norte de como seguir na terapêutica farmacológica. Se a gente pensar em terapia farmacológica da Covid-19, né, a gente tem alguns, por exemplo, alguns antivirais ali que foram testados, Redensivir, Tonavir, Favipiravir, por exemplo, só que nenhum teve sucesso, né, teve alguns protocolos ali que não teve sucesso, inclusive, nos Estados Unidos ainda há alguns testes, por exemplo, com o Remdesivir, por exemplo, que está sendo testado ali nos Estados Unidos, mas a gente não teve ainda nenhuma certeza. Então, não há ainda um agente antiviral que tenha uma atuação específica contra o SARS-CoV-2, né, contra o novo coronavírus. A gente tem ali dados, por exemplo, de hidroxicloroquina, dados de uso de hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, que são antiparasitários, certo? Mas que apresentam atividade antiviral, né? Apresenta. Inclusive, a hidroxicloroquina tem atividade anti-inflamatória, ela tem atividade imunomoduladora, porém, não foi ainda comprovado em estudo clínico, randomizado, duplo cego, com grupo placebo, como tem que ser feito, como manda, né, o figurino, vantagem em uso de hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, por exemplo, no tratamento da Covid-19, né? Alguns estudos foram realizados in vitro, né, com esses fármacos, e eles realmente inibiram replicação viral in vitro, em cultura celular, inclusive alguns em células vero, né, que são células lá de uma espécie de macaco africano, por exemplo, mas isso não significa
que o fármaco tem atividade em vivo, no organismo vivo, né? Porque a gente que estuda farmacologia sabe o seguinte, que in vitro é muito fácil do fármaco funcionar contra algum micro-organismo, né? Agora, quando a gente coloca o fármaco em vivo, né, consome o medicamento, a gente tem que considerar o aspecto farmacocinético. Essa molécula tem que ser absorvida, essa molécula tem que ser distribuída, e essa molécula ela tem que chegar, por exemplo, no alvo que ela tem que chegar. Quando a gente fala de tratamento, de um tratamento antimicrobiano, né, eu sempre pego nessa parte quando eu vou dar aula de antimicrobiano, seja antiparasitário, antibacteriano, não importa. Quando eu vou começar a aula de antimicrobiano, eu sempre falo para os alunos o seguinte: quando a gente vai estudar antimicrobiano, é meio que diferente de outras classes farmacológicas. É diferente do anti-inflamatório, por exemplo, que você não precise que, de uma maneira, falando assim a grosso modo, que o fármaco chegue ali no seu pé inflamado. O anti-inflamatório vai reduzir liberação de mediador inflamatório, beleza. Agora, quando a gente fala de um tratamento antimicrobiano, o fármaco vai agir no micro-organismo. Ele precisa chegar no local onde está o micro-organismo, estar em contato, em concentração suficiente para conseguir atingir aquele micro-organismo, né? A gente pode falar vários exemplos aqui, né? Um exemplo que a gente tem até em hospital é a vancomicina, por exemplo. A vancomicina não trata uma infecção pulmonar bem, porque a farmacocinética dela não é favorável para ela chegar ali no tecido pulmonar. Mesmo que você faça cultura de bactéria e a bactéria seja sensível àquele determinado antimicrobiano, se farmacocineticamente o antimicrobiano não chegar no local onde está a infecção, ele não vai tratar a infecção, certo? Então, a gente precisa levar em consideração isso aí. Isso a gente chama de correlação farmacocinética-farmacodinâmica, que é muito importante no tratamento antibacteriano, tá? Então, a gente tem os agentes antivirais, e eu já falo para vocês o seguinte, que a hidroxicloroquina e ivermectina, elas não vieram ao acaso, né? Não foi assim, vamos testar de alegre, né? Tiveram relatos já de que hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina apresentavam atividade antiviral em outras viroses, tá? Por isso que o pessoal começou a se interessar por testar esses fármacos, ok? E quando a gente está falando de pandemia, tem uma situação que a gente chama de reposicionamento de fármacos, né? A gente está numa pandemia, tem bastante gente morrendo. Não dá tempo de você desenvolver uma molécula nova. Enquanto a gente está pesquisando para tentar desenvolver uma molécula nova, tem paciente morrendo, né? Então, é muito mais fácil você conseguir um fármaco que já está registrado, já está aprovado para uso, e ele for eficaz contra determinada patologia, é muito mais rápido você fazer esse reposicionamento para usar do que descobrir uma molécula nova, tá? Então, por isso que começou a especulação em cima de hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, tá? Não foi ao acaso, teve uma lógica para isso. E nós temos agentes de suporte, né? Por exemplo, a azitromicina, que foi testado, né? Que não que ela mostrou vantagem, mas é considerado agente de suporte, né? Glicocorticoide, né? Agente de suporte, ácido ascórbico, aí tem os outros fármacos, né? Por exemplo, interferon, que também os interferons já tem estudo mostrando que eles não mostraram vantagem, vitamina D, zinco e por aí vai. Tá? Pessoal, uma coisa muito importante que eu estava falando com vocês com relação à farmacocinética também, que nós temos que levar em consideração, é o seguinte, a gente poderia falar assim, determinado, por exemplo, da cloroquina, né? Fala assim, poxa, mas o fármaco está há um tempo no mercado, é utilizado, tal, e não deu problema em ninguém, né? Não deu problema em ninguém quem, né? As pessoas que usavam há muito tempo não usavam para a Covid-19, porque a doença surgiu agora. Então, nós não temos dados clínicos mostrando o efeito adverso desse fármaco nos pacientes com Covid-19. E isso tem que ser levado em consideração, né? Porque é o seguinte, quando do medicamento, geralmente posologia ela é determinada na fase 1 de estudo clínico do fármaco, né? A fase 1 de estudo clínico, né, ela é realizada com indivíduos saudáveis, com indivíduos sadios. Ou seja, o indivíduo sadio, ele está com o fígado funcionando muito bem, ele está com o rim funcionando muito bem, as membranas biológicas dele têm uma permeabilidade normal, como tem que ter, ou seja, o processo farmacocinético desse paciente saudável, que determinou a posologia em fase 1, é zero bala. A farmacocinética está funcionando muito bem. Processo de absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, ele não tem problema hepático, não tem baixa proteína plasmática, a distribuição está linda e beleza. É assim que é feito. E não basta a gente pegar bula para poder indicar medicamento para paciente, para ver posologia de bula, né? Porque se fosse só olhar a bula para ver posologia de medicamento, não ia precisar de médico, não ia precisar de farmacêutico, não ia precisar de enfermeiro, não ia precisar de nada, era só lá abrir a bula e dar o medicamento, né? Mas nós precisamos orientar que, por exemplo, dando um exemplo da Covid-19,
o paciente que tem Covid-19, ele tem uma inflamação sistêmica aguda. Quando nós temos uma inflamação sistêmica, a permeabilidade de membrana biológica se altera, fica mais permeável, por exemplo, num processo inflamatório, né? Se é um fármaco que, se na Covid-19, por exemplo, dá acometimento renal, vai atrapalhar o processo de eliminação de fármaco, né? Até de depuração, porque tem depuração renal também de fármaco, depuração pulmonar. Se determinado paciente está com inflamação hepática, por exemplo, vai alterar o perfil farmacocinético. Então, aquela posologia que está na bula foi determinada em indivíduo saudável. E nós precisamos levar isso em consideração, tá? Daí, pessoal, tudo começou com esse estudo aí, né, acerca de hidroxicloroquina, de azitromicina na Covid-19. Tudo começou com um estudo, né, que foi publicado, se não me engano, lá em abril desse ano de 2020, né, que esse estudo foi publicado. E esse estudo mostrou em alguns pacientes, né, que estavam utilizando cloroquina, hidroxicloroquina, por exemplo, e esse estudo mostrou que os pacientes evoluíram muito bem, aumentou a sobrevida e o paciente, beleza, saiu lá do quadro e diminuiu a mortalidade. Só que quando a gente fala em estudo científico, né, nós, principalmente profissionais da saúde, temos que ter rigor na leitura de trabalho científico, né? Uma população leiga olhar uma notícia, tudo bem, mas o profissional que estudou isso daqui, não. Como que se faz um estudo clínico? Nós precisamos fazer um estudo clínico como manda o figurino. Estudo clínico randomizado, né? Paciente escolhido aleatoriamente, duplo cego, com grupo placebo, para poder validar. Eu vou dar um exemplo para vocês, é a mesma coisa, por exemplo, de eu pegar, sabendo que a população idosa é uma população de risco, eu fazer um teste com 2 bairros em Campo Grande. Pegar aqui em Campo Grande, por exemplo. Eu pego um bairro onde a maioria da população é idosa e pego lá o bairro universitário, perto lá da Federal, onde a maioria da população, por exemplo, é jovem, lá atrás da Federal, naqueles prédios lá do MRV, por exemplo, onde a maioria da população é jovem. Onde que eu vou ter mais mortalidade? No grupo que tem os pacientes mais idosos, por exemplo. Então, aí há uma variável, há um viés de análise no experimento. Então, a metodologia experimental tem que ser bem desenhada. E esse estudo apresentou bastante falha, né? Usou um N muito pequeno, o N estava muito baixo, teve cerca de 24 pacientes, 26 pacientes em grupo, é um N muito baixo. Os pacientes já estavam com pneumonia. Então, no uso da azitromicina, o paciente já estava com pneumonia bacteriana ali, já era uma outra variável. Os pacientes que foram a óbito, por exemplo, foram excluídos da estatística. Então, nós precisamos levar em consideração isso daí. E quando saiu esse estudo, muita gente começou a utilizar hidroxicloroquina. Aí começou a sociedade científica a alertar, porque viram a falha no estudo e começou a alertar o seguinte, olha, dá reação adversa. E dá reação adversa, gente. Quando eu dou aula de farmacocinética, eu uso a cloroquina ainda é mais tóxica, né, que a hidroxicloroquina. Eu uso a cloroquina como exemplo de volume de distribuição, porque ela tem um volume de distribuição extremamente alto. O volume de distribuição da cloroquina é cerca de 15 mil litros por quilo. Isso significa o quê? Nós precisamos de 15 mil litros de líquido no nosso organismo para que a cloroquina esteja a mesma quantidade nos tecidos e na corrente sanguínea. E não é o que acontece. Ela tem um volume de distribuição muito alto. Isso quer dizer que a cloroquina, ela vai muito para os tecidos. Ela tem uma lipossolubilidade muito alta, ela penetra muito bem nos tecidos. E ela fica ali armazenada, ela fica depositada ali. Então, o paciente que está tomando cloroquina, por exemplo, ele pode demorar quase 1 ano para eliminar total, dependendo do tecido que ela ficar armazenada, certo? Por esse volume de distribuição da cloroquina ser muito alto, ela chegar muito bem nos tecidos, ela pode chegar, por exemplo, na retina do paciente, causar uma lesão ali na retina. E deixar o paciente, por exemplo, sem visão, o paciente tem perda de visão, né? Tem uma porcentagem, inclusive, até alta, de mais de 10% 4% a 10% dos pacientes que fazem uso de cloroquina, que tem lesão na visão, por exemplo, né? Uma outra coisa que já é bem determinada da cloroquina, é que ela aumenta o intervalo lá de QT, o intervalo de QT no eletrocardiograma, né? E ela pode causar uma síndrome de QT prolongado no paciente, que em um paciente que está com a Covid-19, que pode ter acometimento do coração, isso pode ser fatal, né? Não é, e a gente fala assim, pô, mas foi usado por muito tempo, não tem problema como, gente? Não tem problema em que dose, né? Não tem problema em qual tipo de indivíduo, no indivíduo que tem a Covid-19, que pode estar com inflamação cardíaca já, isso pode ser um agravante já. Ademais, pessoal, a gente tem que ver o seguinte, a cloroquina, ela tem bastante interação medicamentosa com vários fármacos que atuam em sistema cardiovascular, alguns vasodilatadores, por exemplo, digoxina, por exemplo, ela tem
interação medicamentosa, e o paciente idoso é grupo de risco. Geralmente, o paciente idoso já toma algum medicamento antihipertensivo, né? Se você olhar a maioria dos idosos ali, a maioria toma medicamento para sistema cardiovascular, né? Então, a gente tem que levar isso aí em consideração, tá? Então, não é porque saiu uma notícia, já vamos usando. A gente tem que ter um rigor científico na leitura de trabalho, né? Para a gente conseguir isso. E por que começaram a testar também? Teve trabalho mostrando que a cloroquina inibia a replicação viral em célula de macaco, em cultura celular. Aí depois foi publicado um artigo lá na Nature, né, que é uma revista científica bem respeitada, né, no meio científico, que a cloroquina não inibe infecção em células pulmonares humanas pelo SARS-CoV-2. Além disso, foi publicado o trabalho, né, esse daqui foi um trabalho que foi realizado como mando figurino, né, que a hidroxicloroquina, ela não apresentou benefício, né, pessoal, já estou quase terminando, vou tentar terminar mais rápido, porque já deu 26 minutos, a hidroxicloroquina, ela não apresentou benefício, né, em pacientes hospitalizados lá que estavam com Covid-19, isso foi um estudo randomizado, um estudo clínico randomizado, foi feito como mando figurino, então ela não mostrou eficácia, certo? E, inclusive, acho que mês passado, lá em junho, o FDA, que é um órgão que regula liberação de medicamentos, de alimentos, por exemplo, a FDA descontinuou, ela proibiu o uso de cloroquina, por exemplo, e ivermectina em qualquer fase da doença. Aí, um dia depois da FDA descontinuar isso daí, por exemplo, o Estado brasileiro foi lá e recomenda para gestante e para criança, né, que nem a bula do medicamento recomenda para gestante e para criança, o pessoal estava usando, né, então a gente precisa se atentar a isso, né. Daí, pessoal, com relação à ivermectina, veio esse estudo aqui, e esse estudo aqui, eu chamo a atenção de vocês para o título dele, né, falando assim, que a ivermectina, uma droga aprovada pelo FDA, inibe replicação do SARS-CoV-2 in vitro, tá? Agora, quando você olha esse título, uma pessoa leiga pode falar, nossa, o FDA aprovou para COVID. Não aprovou para COVID. É uma droga aprovada pelo FDA para outros usos que inibiu a replicação do SARS-CoV-2 in vitro. Então, o título aí está chamativo, né? Então, é o que eu falo para vocês, para uma pessoa leiga ler isso daí e sair correndo para a farmácia para comprar ivermectina, igual aconteceu, inclusive em Campo Grande, né? Eu vi uma reportagem, eu estava assistindo o jornal lá na hora do almoço, que em uma farmácia de um bairro, num período de 2 horas, acabaram com estoque de 300 caixas de ivermectina ali na farmácia, quando começou a sair essa notícia, né? Aí o pessoal fala assim, poxa, mas e a imunomodulação, tal, que a hidroxicloroquina, que a cloroquina e ivermectina faz? Ela não é imunomoduladora? Ela é imunomoduladora, pessoal, só que em doses baixas, em tempo prolongado, né, em tempo prolongado de uso, não o uso agudo em 5 dias, como manda o kit, como está mandando os protocolos ali. Aí ela não vai ter atividade imunomoduladora, ou seja, não vai ter vantagem. Aí é o seguinte, teve um outro estudo também que mostrou o seguinte, que a ivermectina, para inibir a COVID-19, ela precisava de uma concentração equivalente no nosso sangue de 2.190 nanogramas por ml de sangue. Tá? 2.190 era o IC50 ainda, para metade, mas para uma ação efetiva maior, até 4.000 nanogramas por ml de sangue. Se a gente pensar num comprimido de ivermectina que é 6 miligramas, se o paciente tomar, um indivíduo saudável, tomar 20 comprimidos de ivermectina de 6 miligramas, chega mais ou menos a 250 nanogramas por ml de sangue, ou seja, 10% do que a gente precisava para o IC50, para atingir a concentração plasmática, que foi compatível com aquela concentração que inibiu a replicação viral do vírus in vitro, a gente precisaria tomar 173 para mais comprimidos de ivermectina, que é impossível em uma dose única, e é impossível a gente fazer isso, né, porque a gente tem que também perceber que a ivermectina é neurotóxica, né, ela tem afinidade lá por receptor GABA, e a gente tem receptor GABA, né? Outra coisa também, pessoal, a ivermectina já foi testada para dengue, tá? E por isso que eu falei para vocês que não é assim ao acaso, de alegre que surgiu essas especulações. Ela já foi testada para dengue, inclusive ela chegou até em fase 3. Porém, uma dose 10 vezes maior do que a dose usual de ivermectina não foi possível
possível, não exibiu eficácia no paciente com dengue. Tanto que se a ivermectina tivesse ação contra a dengue, a gente não ia estar passando problema com dengue igual a gente passa até hoje, né? Então, ela não conseguiu ter farmacocinética favorável para isso, né? E, pessoal, mais uma vez, é extremamente importante a relação que a gente fala, que é PK/PD, relação farmacocinética-farmacodinâmica, principalmente quando a gente trata em atividade antibacteriana, não antimicrobiana, né, antiviral, não tem como separar isso. Nós precisamos atingir concentração plasmática efetiva para atingir aquele micro-organismo, né, aquele vírus, por exemplo. E a ivermectina não alcança essas concentrações em doses usuais, precisa de uma dose cavalar, né, o que não permite a gente utilizar isso daí, tá? Então, a gente precisa se atentar a essas coisas, né? O que eu falo, população leiga, é compreensível, gente. Surgiu a notícia, mas quem é profissional de saúde, quem estudou, quem teve disciplina base, quem estudou farmacologia, precisa se atentar a esses detalhes, né? A gente entende que é uma pandemia, que tá todo mundo desesperado e todo mundo quer achar alguma alternativa, certo? Mas a gente não pode enfiar os pés pelas mãos, né? A gente precisa ter uma certa racionalidade, porque nem sempre o benefício vai suplantar o risco. Quando a gente fala de reação adversa, por exemplo, risco de arritmia cardíaca, prolongamento de QT, pode ser fatal para um cara que está com essa doença, né? Então, a gente precisa ter uma cautela aí. Só que tudo é notícia ruim? Não, gente, nem tudo é notícia ruim, né? Saiu até um comunicado lá na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, comunicando sobre o uso de dexametasona no tratamento da COVID-19, né? Então, a dexametasona, ela é um glicocorticoide, ela é um corticoide sintético, tá? De ação longa, né? Ela chega a ser 30 vezes mais potente, né, do que a hidrocortisona, do que o cortisol, que é produzido pela adrenal, então ela tem uma potência relativamente alta. E um estudo lá de Oxford, né, que estava lá no Recovery, mostrou o seguinte, que 6 miligramas diários de dexametasona aumentou a sobrevida em 33% dos pacientes que estavam em fase 3 da doença, em estado grave, paciente que estava entubado e que estava com oxigênio terapia, tá? Ela foi efetiva, tá? Aí, quando surgiu essa notícia, também, que foi uma notícia esperançosa, né, porque a dexametasona é um medicamento barato, inclusive o Ministério da Saúde do Reino Unido estava adotando esse protocolo aí com dexametasona, é um medicamento barato. O pessoal começou também a querer usar glicocorticoide, começou a usar corticoide, mas, gente, também tem que ter cautela. Nós sabemos que corticoide é imunossupressor, ele faz imunossupressão, reduz citocina pró-inflamatória, reduz um monte de coisa, mas por que, então, que ele seria interessante na fase 3 da doença? Porque o quadro de insuficiência respiratória grave que o COVID causa tem envolvimento com a tempestade de citocina pró-inflamatória, porque o vírus provoca uma resposta inflamatória pulmonar, uma intensa liberação de citocina pró-inflamatória, e isso agrava o paciente. Corticoide bate ali na citocina para reduzir. Corticoide reduz a citocina pró-inflamatória. Porém, ela é para fase 3. Ela só mostrou, o estudo mostrou para a gente que a dexametasona só exibiu vantagem em paciente que estava na fase 3, que estava lá no respirador, que estava entubado, que estava com oxigênio terapia. Paciente que não tinha evoluído ainda não experimentou benefício nenhum, tá? Então, não dá para usar no kit metilprednisolona, como o pessoal estava usando, até porque, pessoal, é imunossupressor. Aqueles 80% de paciente que não evolui, que não tem sintoma nenhum, e aqueles 15% de paciente que tem sintoma leve, por que eles têm sintoma leve? Porque o sistema imune deu conta. Se a gente entrar com glicocorticoide no começo, a gente atrapalha o sistema imune da conta do vírus, então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? O estudo mostrou, é um estudo clínico também que mostrou que paciente que estava em fase inicial não experimentou benefício nenhum, então ele não serve para profilaxia, tá? Então, pessoal, o que nós temos hoje para a COVID-19? Tratamento farmacológico, tratamento de suporte, tá? Tratamento sintomático a gente tem, né? Surgiu até uns artigos mostrando vantagem da vitamina D, vitamina C, zinco, mas nós não temos um medicamento específico para tratar o vírus, para erradicar o vírus, para tratar a doença da Covid-19. Então, ainda é tratamento sintomático. Não tem nada que previne o vírus de entrar na célula. O que a gente tem ali de esperança é a vacina, tá? Nós não temos nada ainda que impede isso daí, certo? Então, eu gostaria de agradecer, desculpa ter extrapolado o tempo. Quem é meu aluno, que foi meu aluno, sabe que eu tenho dificuldade em falar pouco, eu costumo falar bastante dando aula, então me desculpa pelo tempo,
extrapolei 15 minutos. Esse é meu contato de e-mail, pessoal. Quem sabe um dia a gente tem uma oportunidade de discorrer mais do assunto, tá? Quem tiver alguma dúvida... Apareceu o seu slide, não deu para ver o seu contato de e-mail. Aqui não tá aparecendo? Bom, eu estou vendo só você, eu não estou vendo o slide, não sei se outras pessoas estão conseguindo ver. Agora, no final... Vai estar bem ao lado. Aqui, é saulo.e@ufms.br, meu e-mail. Vocês estão vendo? Peraí. Deixa eu chegar aqui. Vocês estão vendo agora o slide? Eu não sei se outras pessoas estão vendo, eu não estou vendo, não. Eu vejo. Vocês viram o slide até o final, né? Só não viu o último slide, então vou apresentar de novo. Aqui, gente, desculpa. A apresentação tinha parado, tá? Agora sim. Perdão. Vou mostrar aqui. Isso, aqui é meu contato de e-mail, tá, gente? Até o slide anterior vocês viram, né? Quando eu falei da dexametasona, né? Aqui é o meu contato de e-mail, se alguém quiser algum contato, precisar de alguma coisa, esse é meu e-mail. Estou à disposição. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da equipe do Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul, agradecer ao FMS, que é a instituição a qual eu sou vinculado, e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, que é a unidade da UFMS a qual eu sou lotado. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, e é um prazer estar aqui nessa conversa hoje com vocês, tá? Tá certo, então. Obrigada, Saulo. Eu agradeço bastante aí, excelente palestra também, né? Realmente, informações muito importantes. E a Silvia fez um comentário muito interessante ali no chat, né? Que ela falou, a gente não pode ficar julgando, porque o Ministério fez, ou a Organização Mundial de Saúde fez uma recomendação, agora faz outra. Eu até comentei embaixo, isso acontece com todas as doenças, né? Quando eu comecei a estudar chikungunya, logo que ela surgiu, a fase aguda eram 10 dias. Aí me deu raiva na época, porque eu estava terminando a minha dissertação do mestrado, e aí a fase aguda passou a ser 21 dias. E o corona, o isolamento recomendado era 14 dias. Agora são 10 dias. Isso é normal com as doenças. Porque quando você conhece, né, quando chega uma doença nova, você faz um protocolo de maneira a assegurar que a pessoa tenha, né, vamos dizer assim, garantir uma segurança que a pessoa tenha aquela sintomatologia, digamos assim, né? Depois do passar do tempo, você vai descobrindo que não é necessário tudo isso, que nem algumas vacinas também, por exemplo, como a vacina para HPV, que é dada aí aos pré-adolescentes, foi descoberto que 2 doses bastam, então hoje em dia são 2 doses, não são mais 3, e assim vai indo, isso é ciência, né? A gente vai evoluindo com o passar do tempo, e isso acontece com tudo, né? Não é só com o corona. Então, realmente, a gente não tem que julgar, porque falaram errado, depois voltaram atrás, não é isso. As coisas vão evoluindo, vão sendo estudadas e vão evoluindo. Então, eu queria agora, nesse momento, abrir para perguntas, caso alguém queira perguntar algo, né? A Silvia já se manifestou ali no chat, né? Nos comentários, que ela gostaria de fazer algum comentário, fazer uma pergunta. Fique à vontade, Silvia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos vocês, excelentes profissionais e excelentes palestras. Se eu pudesse, eu acho que eu ia ficar aqui meia hora só fazendo pergunta, né? Mas já são quase 9 horas aí, que a cada fala de vocês eu fui me remetendo a algo, né? Então, assim, primeiramente, eu só posso agradecer. Sobre essa questão, por exemplo, que o Saulo colocou, né? Eu vejo, assim, como farmacêutico, uma situação bem complicada, né? No começo, assim, da pandemia, eu e o Saulo, a gente teve bastante contato informal, né? Para conversar sobre tudo o que estava acontecendo e sobre como estavam sendo levados, né? Os procedimentos e tal. E eu confesso que chegou no momento que eu resolvi simplesmente parar de olhar e saber o que os médicos, por exemplo, estavam fazendo, né, como estavam conduzindo. Mas, assim, eu vejo que nós, como pesquisadores, a gente não consegue deixar de olhar para esse lado da comprovação científica, porque a gente sabe que a forma mais segura
Oi, Um Silvia. comentário. Parou de me ouvir? Parou de ouvir. Nós, como pesquisadores, a gente não consegue deixar de ouvir, de olhar, Tá. e A gente não consegue parar de olhar para a comprovação científica dos fármacos. Só que, por exemplo, eu em conversa com um colega meu que é médico, que ele está à frente hoje, né, nos hospitais, ajudando nessa questão do Covid, ele falou assim, a gente não pode esperar. Foi um comentário dele, a gente não pode esperar todos esses estudos, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente simplesmente resolveu que vamos usar determinado protocolo e tem dado certo. Então, eu queria ver a visão de vocês, tá? Tem dado certo até que ponto? Será que são os medicamentos mesmos? Ou será que o corpo que está reagindo sozinho? Não sei, eu não sei qual que é a visão de vocês em relação a isso, sabe? Será que a gente pode mesmo chegar nesse momento de que as pessoas, tanta gente está morrendo e a gente não tem que esperar realmente todos esses resultados científicos que são tão demorados? Eu tenho assim, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, que tem dado certo, igual você falou, até que ponto tem dado certo, porque a gente tem dados que 80% dos pacientes evoluem muito bem, que não tem nem sintoma, e a letalidade do vírus é muito baixa. Então, fica difícil a gente atribuir, por exemplo, a melhora lá do quadro do paciente a determinado fármaco que foi utilizado ali naquela hora. Até porque estudo clínico randomizado, com duplo cego e tal, não mostrou benefício nenhum. Então, assim, realmente, época de pandemia, a gente nunca viveu uma pandemia, né? Então, eu, pelo menos, né, eu nunca vivi uma pandemia, eu não sou tão antigo, assim, na profissão, eu me formei faz 10 anos, né, eu dou aula, eu me formei no finalzinho de 2010, 10 anos, dou aula praticamente uns 8 anos, mas eu nunca vi kit para tratar nenhum paciente, tipo assim, kit distribuído pela prefeitura para todo mundo, o mesmo medicamento para todo mundo. Foi uma coisa assim que eu nunca vi. Então, eu acredito que a evolução, quando o paciente se salva, a gente não tem como ainda atribuir ao medicamento, porque a letalidade do vírus ainda é baixa, né? E com relação a essa visão que você comentou, Silvia, de a gente não olhar a ciência e fazendo, eu acho que a gente precisa dar uma atenção melhor até na academia, na universidade, como a gente está procedendo com isso. Eu vejo assim, conforme as coisas vão passando, a gente está tendo até uma desvalorização das disciplinas básicas, por exemplo, nos cursos de saúde. A gente está vendo, inclusive, até no curso de farmácia, por exemplo, muita disciplina de cuidado farmacêutico, disso, aquilo, e a biologia celular, a biologia molecular, a fisiologia, a farmacologia, está indo com as cargas horárias lá embaixo para poder fazer só cuidado. Mas, gente, a gente não faz clínica, você não faz cuidado sem evidência científica, sem base científica, sem conhecimento, né? Então, às vezes, me preocupa, né? Curso de medicina, por exemplo, é inteiro apenas, às vezes, no nosso da UFMS, eu não sei como tá os outros, né? Na UFMS, a gente tem bastante disciplina e algumas que são apenas metodologia ativa, né? Aí compara com outros países, mas nos outros países o aluno faz aquele college, né? Que é aquele bacharel em ciências biológicas para depois chegar nesses cuidados ao paciente. Então, eu vejo um pouco de falha na desvalorização da área básica nos cursos de saúde como um todo também. Uhum. Muito obrigada. E em relação, assim, à questão do doutor José Carlos, né? Sim, pois não? Oi. Então, eu fico pensando assim, por muito tempo eu fiquei me questionando como seria retornar pós-pandemia. Porque, assim, por exemplo, há poucos dias eu fui pela primeira vez no shopping, eu me senti como uma extraterrestre, né? Eu falei, meu Deus, será que eu posso encostar em algum lugar? Eu olhava para o lado, nossa, tem alguns se sentindo tão bem, mas eu não me sentia. Então, como que será voltar? As pessoas também irão continuar adoecendo por ter que retornar, será? Eu fico me questionando em relação a isso. Eu ainda não me sinto bem, por exemplo, nunca sentei, desde que começou a pandemia, num lugar aberto, numa padaria, nada, porque eu não tenho medo. E aí, como que será que retornar, né? E nós, da área de saúde, pagamos um preço maior, porque a gente sabe do problema qual é, né? O quão ele é importante e perigoso. Então, eu vejo que ainda não voltamos, mas dá para se prever que vai ser pior, viu? Porque, por exemplo, você imagina um consultório, né? A pessoa está acostumada, como lá no meu, tem uma sala de espera grande,
as pessoas vão jogando, tem gente que está marcado lá 4 da tarde, 2 horas ele está lá. Às vezes é porque ele acha que pode ser que seja atendido antes, que falte pessoas e tal. Ele não vai poder mais chegar mais cedo. Agora, como que nós vamos convencer essas pessoas dessas mudanças? Percebe? Então, é muito complicado. Realmente, você tem razão. Eu estou muito preocupado com isso. Tem um laboratório farmacêutico que doou uns adesivos. A secretária pôs lá no consultório, que eu não voltei ainda, né? Presencial. Mas eu falei, o que vai adiantar isso aí, aquele negócio de 1,5 metro, 2... Mas aí a pessoa chega para passar o cartão, por exemplo, do convênio. Aí o outro já está ali, né? Como é que você vai orientar essas pessoas? Né? Enquanto aqui no prédio onde eu moro tem uma médica, que faz festa 3 vezes por semana, bagunça e assim de gente, ó, ninguém com máscara. É complicado, né? É complicado, né? Também fico pensando como que será a volta. A gente vê alguns muito à vontade já em bares e outros que ainda nem tiveram coragem de sair de casa, né? Sim, então, aquele negacionismo que eu falei no início, a pessoa nega a realidade que está aí. E nós não temos uma Jacinda, que é aquela primeiro-ministro lá da Nova Zelândia, que as pessoas acreditam e têm fé. Não foi? No início deu muito certo, foi até modelo, porque ela é respeitada. Agora aqui nós temos falta aí de lideranças que aqui o Estado fala uma coisa, o município fala outra, o governo federal outra. Como que fica, né? Justamente. Obrigada. E Camila, eu vou fazer uma pergunta para cada um, né? Camila, eu queria saber o seguinte, eu vi muito aqui acontecer em Dourados, né? Que foi a nossa realidade onde eu vivo. Por exemplo, quando alguns colegas meus foram procurar a rede pública para saber se estava com Covid ou não, existia uma lista de espera. Então, a pessoa esperava lá 20 dias para fazer o exame. E aí, isso eu penso que refletia nesses dados que estavam sendo divulgados. E, então, eu fico pensando, eu queria saber assim, essas filas continuam até hoje? E será que realmente está reduzindo esse número mesmo, como tem mostrado, ou esses dados não estão sendo reais por existir essas filas e os resultados estarem saindo tão devagar? Como que funciona? Eu torno a dizer que o que a gente vê com o Covid não é só de Covid. Todas as doenças, os números não são reais. Não são todas as pessoas que vão fazer exame, e as que fazem exame muitas vezes não fazem no tempo certo, aí dá negativo porque já passou o tempo, ou fez antes do tempo, dá negativo porque ainda não deu tempo de dar positivo. Então, a gente não tem dados reais. De um modo geral, as doenças a gente tem uma subnotificação, seja dengue, chikungunya, H1N1, Covid, a gente tem uma subnotificação de um modo geral. E é um pouco impossível a gente querer ter um dado certinho de todas as doenças, porque não existe uma maneira, um diagnóstico 100% de nenhuma doença. Mas eu acho que o que a gente pode tirar de lição aí dessa pandemia é a gente ficar alerta, porque surgiu o corona não é a primeira pandemia, é a primeira que a gente dá importância, porque o H1N1 ele é uma pandemia, ele é uma doença mundial também. Existem outras doenças mundiais, existem outros vírus que também tem no mundo todo. Por que a gente só vai dar importância para esse? Tudo bem que agora é a primeira vez que a gente está numa era que a gente tem uma comunicação tão rápida, porque em 2009, quando surgiu o H1N1, a gente não tinha smartphone tão popularizado e tão à mão de tantas pessoas, para a gente ter 2 boletins epidemiológicos todos os dias. Em 2009 não era tão simples assim, tá? Então, assim, talvez a gente comece a ter agora a pandemia toda hora, porque agora a gente tem informação toda hora. Então, talvez a era digital que a gente vive propicie isso muito mais facilmente. Então, assim, num congresso de medicina tropical que eu fui, eu acho que foi o de 2018, teve um estudo que eu vi de dengue, no qual dizia que 80% dos pacientes que morreram de dengue foi por ter uma assistência tardia ou uma assistência que não ocorreu.
não é por conta da doença em si. Então, quer dizer, porque Covid tem no mundo inteiro, vamos agir porque não podemos deixar as pessoas morrerem. Agora, é uma doença, porque ela ocorre mais no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, a gente pode deixar matar? Pode 80% das pessoas morrerem por falta de assistência? Isso acontece faz tempo, não começou no corona, entende? Então, vamos tirar isso de lição, vamos melhorar isso. As pessoas estão morrendo por falta de assistência faz tempo. Isso precisa ser melhorado. Não é porque uma doença começou lá na Europa, vocês prestaram atenção que quando o negócio estava restrito à China, não tinha todo esse estardalhaço, e quando começou a morrer 1.000 pessoas por dia na Itália, vamos prevenir, vamos usar máscara, e aí a coisa foi se expandindo pela Europa, e aí vamos prevenir, é a pandemia. Mas quem liga para o ebola, que mata 83% dos pacientes? É uma taxa de mortalidade absurda. É na África. Quem liga? Quem liga para pessoas que estão morrendo de dengue? Mato Grosso do Sul se reveza entre primeira e segunda posição em maior quantidade de infecção por dengue no Brasil, todos os anos. E quem liga? E mortes por falta de assistência, 80% das mortes por dengue ser por falta de assistência. E quem liga? Mas não é a maioria. Quando se fala em saúde, não temos que falar em maioria e minoria. Temos que falar de todo mundo. Então, temos que acordar nesse sentido. As pessoas não têm que morrer por falta de assistência em doença nenhuma. Não é aquelas que tem no mundo inteiro ou aquelas que tem em uma pequena região. Vamos fazer vacina para o corona, vamos correr para uma doença que chegou a 7 meses. Não é que eu quero que o corona não tenha importância, mas a doença de Chagas, somente porque ela está restrita a 3 ou 4 países no mundo, ninguém nunca pensou em fazer uma vacina. Mas é só 3, 4 países no mundo. Gente, então, porque só 3, 4 países no mundo, essas pessoas merecem morrer? É isso que não há. É uma indústria, é um mercado. Nós vamos lucrar com uma vacina que atinge o mundo inteiro, mas nós não vamos lucrar com uma vacina que atinge 4 países no mundo. E essa é a minha mensagem, que a saúde seja um pouco mais humanizada, porque ela não tem sido, ela tem sido mais em busca de dinheiro. É isso. Tranquilo, pessoal. Acabei de receber uma mensagem aqui da doutora Silvia, ela acabou de cair a conexão dela, ela agradeceu bastante aí, estou transmitindo agradecimento. Bom, legal. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode ir pode fazendo o encaminhamento final aqui. Ok, doutora Daniele Proença aqui está parabenizando. Em nome do Conselho, gostaria de agradecer o apoio. Realmente, esse assunto é bastante importante. A doutora Camila Montalbano já vem acompanhando o Conselho é muito grato ao conhecimento que ela vem fazendo, né, que ela vem compartilhando ao longo dos últimos anos sobre dengue, chikungunya, zika vírus. Logo quando começou esse boom aí, alguns anos atrás, a Camila imediatamente lotou o auditório do Conselho, e nós falamos disso. E parece assim, né, Camila, que à medida que vai chegando uma doença nova ou algum problema de saúde, parece que o que está acontecendo vai ficando na gaveta, né? E aí outra coisa toma atenção, e dali a pouco vai vir mais outro lugar da pandemia, do coronavírus, vai tomando atenção. Mas é só para destacar, e a questão também do Dr. Saulo, né, do Dr. José Carlos. Realmente, eu já assisti uma palestra do Dr. José lá no auditório da MASSE, sensacional, não me esqueço das palavras. Me esqueço uma vez que ele disse assim, de todas as áreas, de todos os sonhos que você tem, de tudo que você precisa, né? Muitas vezes os empreendedores de sucesso falam assim, começa com atitude, começa ali planejamento, o marketing, tudo, aquele plano de ação. E o Dr. José Carlos abriu uma palestra que eu assisti e ele disse, tudo vai começar no seu equilíbrio, né, emocional, na sua mente. Então, doutor, muito obrigado, realmente, o senhor domina muito. E vamos explorar mais, né, Camila, Dr. José Carlos, Dr. Saulo, vamos explorar mais esses conteúdos, né, fazer mais isso agora que a internet possibilita. Então, em nome do Conselho, agradeço bastante e vou pedir que a doutora Camila faça o encerramento aí, em nome oficial do Conselho, ela como membro do GT. Pessoal, é isso mesmo, sem mais delongas. Uma excelente noite a todos e
Eu desejo ótima saúde mental a todos. Esperamos que ninguém precise vir fazer o diagnóstico comigo e que ninguém precise ir lá tomar o medicamento com o Dr. Saulo. Boa noite. Obrigado. Isso, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Tá? Parabéns, dia 25 de setembro a vocês. É verdade. É verdade. Obrigada. Então, uma mensagem rápida aqui, dia 19 de setembro será aniversário do SUS. Parabéns a todos. Parabéns a todos nós. Até mais. Tchau, tchau.